Olá, minha criançada da Peniel Esmeralda, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Então já reserva aí aquele local aconchegante para nós mergulharmos juntos numa história que eu vou contar para vocês. Mas antes disso, eu separei algo aqui muito legal. Olha só, vamos cantar uma musiquinha que a gente vai mergulhar numa história bem legal, bem interessante. Então eu reservei aqui uma canção para a gente introduzir, tá? E depois a gente faz aquela oração para a gente ouvir a palavra de Deus um pouquinho mais, tá bom? Eu vou falar de um personagem muito legal. Então vamos lá? Aqui, ó. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Olha que legal! E agora eu quero contar para vocês uma história de uma pessoa muito especial. Isso mesmo. Mas antes, vamos orar? Pedir agora ajuda, vamos pedir a presença de Deus para que ela esteja aqui nos guiando em tudo que nós vamos fazer. Então, feche os olhos aí, que eu vou fechar o meu aqui para a gente se manter concentrado nessa oração. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia na sua presença. Nos guia, Senhor Jesus, nessa aula, nessa live que nós estamos fazendo, nessa gravação que nós estamos fazendo, para que tudo corra conforme a tua vontade. Prepara o nosso coração para receber a tua palavra. Passa o seu sangue em mim, passa o seu sangue nos meus amiguinhos que estão vendo agora esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Eu vou contar para vocês uma história de uma pessoa muito especial. Mas essa história, ela se encontra na onde? Onde será que se encontra essa história? Lá na Bíblia. E a minha Bíblia, como eu leio ela muito, por isso que ela está meio velhinha, meio batidinha, é isso mesmo. Mas toda vez que eu vou ler a Bíblia, tem vezes que eu não entendo, porque eu preciso de ajuda de uma pessoa. É isso mesmo, toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu preciso da ajuda de uma pessoa. Vocês estão vendo que a minha Bíblia, ela está com um cadeado? Por que será que ela está com esse cadeado? Porque eu preciso da ajuda de uma pessoa chamada Espírito Santo. Toda vez que eu oro, que nem nós fizemos agora, eu mergulho na palavra de Deus e eu chamo a ajuda do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Ele me dá uma chave que abre esse cadeado e desvenda os segredos que há dentro da palavra de Deus, tá? Então, agora que a gente já convidou o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a mergulhar, e ele já nos deu uma chave, ele vai nos ajudar a desvendar os segredos que nós vamos ler, ok? Então, eu vou aqui abrir o meu cadeado. Deixa eu colocar minha chave. Isso mesmo. Olha, abriu mesmo. Então, a minha Bíblia já não vai mais ficar assim fechada. Como que essa Bíblia vai ficar? Ela vai ficar assim aberta. Olha só, e a minha Bíblia agora ela está aberta. Isso mesmo. E nós vamos abrir aonde? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, tá? No capítulo de número 16, e nós vamos ler o capítulo inteiro, tá ok? E aí, será que você já descobriu o personagem sobre o qual eu vou estar falando para vocês? Eu vou contar uma história para vocês? E aí, será que vocês já descobriram? Quem será? Eu vou dar uma das características que tem nele. Ele é ruivo. Nossa, ele é ruivo mesmo. Olha só aqui meu personagem. Eu vou contar a história da vida de Davi. É isso mesmo, eu vou contar uma história muito especial para vocês. Mas ela não começa assim, já com Davi. Ela começa com um profeta que vai lá na casa dele, é isso mesmo? Um homem, um profeta que vai na casa de Davi visitar o seu pai. Alguém sabe o nome do pai de Davi? Olha aqui, Jessé. Isso mesmo, Jessé é o nome do pai de Davi. Mas vamos ler a história para a gente aprender certinho, sem erros? É muito ruim quando a gente conta uma história que a gente não tem domínio, né? Então, vamos ler com a palavra de Deus. Se a sua Bíblia já está aberta, vamos mergulhar aqui nessa história.
Então, lá no capítulo 16 de 1 Samuel, está escrito assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Então, olha só, Samuel fez tudo o que Deus deu ordem para ele fazer. E ele vai até lá, a casa de Jessé. Sucedeu, então, versículo 6, sucedeu que, entretanto, entrando ele, viu a Eliabe. Então, quando Samuel vai lá na casa de Jessé, o pai de Davi, ele começa a falar dos filhos dele. Então, vamos lá, ele começa a falar dos filhos dele. E ele fala que os filhos dele começam a entrar. Deixa eu pegar aqui meus personagens. Vamos lá. E começou a entrar os filhos. Começou a entrar Eliabe, né? Que ele fala lá que entrou Eliabe. Sucedeu que, lá no versículo 6, entretanto ele viu Eliabe e disse consigo: certamente perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes à sua aparência, nem à sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab. Aí entrou lá Abinadab. Isso mesmo, entrou lá na nossa história. Tá? Aqui na Bíblia está dizendo isso. E o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu. O Senhor então disse a Jessé: faz passar Samã. Então deixa eu pegar aqui o meu Samã. Aqui, que eu reservei mais um personagem para essa história aqui. Deixa eu ver se ele vai ficar aqui quietinho. Se ele não ficar, depois eu tiro, porque eu não quero que caia e fique feio. Vou segurar um pouquinho aqui, tá bom? Então, Jessé fez passar Samã, porém Samuel disse também: tampouco este o Senhor escolheu. Assim fez passar Jessé, os seus 7 filhos, diante de Samuel. Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé. Ele foi lá e fez uma pergunta para Jessé. Lembra que ele está conversando aqui com o pai? Aqui, ó, Jessé. Então, eles estão conversando e ele está mostrando os filhos. Tá? Acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço. Tá? Então, passaram todos os filhos. Ele falou assim: olha, falta mais moço. Tá bom, e na onde que está esse filho mais moço? Ele está lá. Na onde? Apacentando as ovelhas. Isso mesmo, ele estava apacentando as ovelhinhas, porque ele cuidava das ovelhas. Isso mesmo. Quem cuidava das ovelhas? Quem será que cuidava? Davi. Olha aqui, Davi. Isso mesmo. Davi estava apacentando as ovelhas, porque ele era um pastor de ovelhas. E ele cuidava das ovelhas do seu pai muito bem, porque ele era um pastor de ovelhas. Ok? Vou colocar bastante ovelhinha para você entender que ele realmente, ele era um pastor de ovelhas. Tá? E ali estava Davi apacentando as suas ovelhas, e quando Jessé manda chamá-lo, tá? Perguntou se tinha mais alguém. Lá no versículo 11, ainda falta o mais moço. Ele era o mais moço, ele era o filho mais novo de Jessé. Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas, disse Samuel a Jessé. Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-los entrar. Ele era ruivo, com belos olhos e de bela aparência. Então a Bíblia diz aqui, a palavra de Deus nos diz que ele era ruivo e ele tinha belos olhos e uma aparência muito bonita. 13, versículo 13, tomou Samuel um chifre do azeite que ele tinha trazido, lembra lá no início da história que ele levou um chifre cheio de azeite? E ungiu ali a vida de Davi. E ele bem no finzinho diz, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apossou-se de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha só, então daquele dia em diante, Davi
um pastor de ovelhas, o Espírito se apossou dele e ele ficou diferente. Lá no 14 fala assim, tendo se retirado de Saul, né? Então, Saul, deixa eu mostrar aqui para vocês, o meu Saul que estava ali reinando sobre Israel, tá? Então, tendo se retirado de Saul, esse Espírito do Senhor, da parte desse Espírito, veio um outro espírito sobre a vida de Saul que atormentava ele. É assim que está dizendo aqui no versículo 14 do capítulo 16. Então, o servo de Saul lhes disseram, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Deixa eu só tirar aqui, tá? Os servos. Então, vem um servo, né? Deixa eu pegar aqui. Um servo. Veio um servo conversar com o rei Saul e falou para ele isso, que tinha um espírito que estava atormentando a vida dele, tá? Um espírito que estava atormentando. Aqui o meu pai e o meu profeta, tá? Então vamos lá, 16. Manda, pois, o Senhor nosso aos teus servos que estão em tua presença. Busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele adedilhará e te acharás melhor. Disse Saul então a esse servo dele aí, que você está vendo. Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar e trazei então. Respondeu um dos moços e disse, conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de garra. Sisudo em palavras e de boa aparência. Lembra que a gente falou da aparência dele? Isso mesmo. 20. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito e o enviou a Saul, por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito. Então, olha só aqui, deixa eu tirar aqui esse servo de Saul, que estava conversando com ele, dando um conselho, e ele foi lá, olha só, isso mesmo, Saul, Davi vai até ele, conversar com ele, falar sobre isso, e o que Davi faz a ele? Ele toca a harpa para acalmar aquele espírito que ficava atormentando a vida de Saul. Davi passa a tocar a harpa para ele, para que aquele espírito que ficava ali atormentando a vida dele, deixasse ele e ele viesse a se acalmar. Toda vez que Saul escutava, ele se acalmava. Mas o mais importante de tudo isso é isso aqui. Quando Saul olhou para Davi, ele sentiu uma alegria muito bonita. Olha o que está dizendo aqui, no versículo 21. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez o seu escudeiro. Olha lá ele juntinho. Fez dele o escudeiro dele, isso mesmo. Saul mandou dizer a Jessé, deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Lembra que eu falei que ele tocava a harpa e ficava dedilhando ali para Saul, e ali ele se acalmava? E então Saul sentia um alívio e se achava melhor, o espírito maligno se retirava dele. E eu vou finalizar aqui a minha história. Por quê? Porque nesses dias eu vou estar falando para vocês da vida de Davi. Então eu iniciei a vida dele, como que foi que nós iniciamos, né? Falando da vida de Davi, que ele era um pastor de ovelhas. Então que Samuel perguntou para Deus, né? Deus perguntou, na verdade, para Samuel, até quando você vai ficar se agradando da vida de Saul? Saul havia feito algo muito desagradável, que eu não vou contar agora, porque o meu foco é a vida de Davi, tá bom? Então, vocês já aprenderam sobre a vida de Davi. E na minha próxima aula, na minha próxima gravação, no meu próximo dia que eu vou compartilhar com vocês, vai ser o capítulo 17, porque eu vou fazer uma trilogia da vida de Davi, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!